Então, irmãos, hoje é a quarta aula, né? É a última de filosofia antiga e contemporânea. Quero dar bem. Olha só. Muito obrigado. Você realmente. Você não existe. Obrigado. Não, mas tá tranquilo. Obrigado, Guilherme. Foi. Isso. Nós estamos gravando todas as aulas. Essas aulas estão todas gravadas. Essa daqui é a última. Nós tivemos duas antes do Natal e Ano Novo. Tivemos na semana passada, são 4. Né? Hoje é a última. Nós vamos dar prosseguimento. Eu estava falando sobre os estoicos, né? Nós estamos falando sobre os movimentos filosóficos, desde os primeiros. Claro, os antigos conhecidos, né? Falamos dos pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? São aqueles que vieram antes de Sócrates, né? São aqueles que vieram antes do ano 400, anos 500, por ali. Nós vimos algumas escolas desses pré-socráticos, vimos naquilo que eles acreditavam. São aqueles 4 pilares, né? A physis, o cosmos, que mais? O logos e o arqué. O arqué. Que é o arqué seria aquilo que é o antigo, né? O princípio. Então, a filosofia ela surge exatamente dessa ruptura com a mitologia e a religião. Como assim? É porque antigamente as pessoas acreditavam ou entendiam que a origem das coisas elas eram explicadas, ou a origem de todas as coisas, a origem do homem, a origem da terra, a origem dos planetas, elas eram explicadas através da mitologia. Só que chegou um momento que alguns pensadores começaram a questionar essa questão da mitologia, porque a mitologia é aquela questão. Não, o meu avô me ensinou assim, que ensinou meu pai assim, e eu também aprendi assim, eu estou te ensinando assim, é assim e acabou. O filósofo diz, não, isso está errado. Quem é que prova que essa mitologia está correta? Quem prova que foi Zeus que fez isso? Quem prova que Zeus existe? Então a filosofia surge daí. Não, tem um princípio. E o princípio não foi Zeus. Aí começaram a elocubrar, né? Então vamos ver qual é esse arqué. O arqué é o princípio. Quem é o arqué? Né? Então são aqueles as 4 bases. É o arqué, o cosmos. Né? Cosmos fala de coisa organizada, fala de algo que é bonito, cosmos. Eu até usei o exemplo aqui. Um cidadão cosmopolita, que é alguém que é um cosmopolita porque ele mora num lugar onde tem gente de todo o mundo. A mulher, quando quer ficar mais bonita, ela usa um cosmético. Então, cosmético também significa organizar. Então, o cosmético dá a ideia de colocar em ordem o que não está organizado. Ou deixar mais bonito ou mais bonita, né? Apesar que tem homem que é muito mais... como é que eu vou dizer assim? É o chamado metrosexual, né? Aquele homem que se cuida mais do que mulher, né? Agora. Faz até unha, aquela coisa toda. Nada contra, né? Cada um com seus cada um. Cuidado, né? Nós temos o logos. O que é logos? Em hierarquia é assim, helogos, né? No princípio era o verbo. Está escrito lá em João 1:1. No princípio era o verbo, o logos. Logos não é só palavra. Na nossa tradução, João Ferreira da Almeida colocou como palavra. Mas logos não é só isso. Logos não se responde só com uma palavra. Não, logos é muito mais do que isso. Segundo os filósofos, o próprio Aristóteles, né, ele vai dizer que logos é aquela pessoa, veja só, ele está dizendo, logos é aquela pessoa que tem a capacidade de explicar a origem das coisas. Por isso que Jesus ele é o logos. Porque ele explica a origem das coisas. Agora, por que ele explica a origem das coisas? Porque ele viveu no arqué.
E que é esse? No princípio, foi ele que fez as coisas. Por isso que João escreve o Evangelho, o seu Evangelho, o Evangelho de João, e também as suas epístolas joaninas, exatamente para combater os gnósticos, quem eram os gnósticos? Eram cristãos filósofos, cristãos que foram contaminados com pensamentos filosóficos. Entenderam quem eram os gnósticos? Agora, o gnosticismo não é um segmento filosófico. Gnosticismo é isso aqui, ó. Não. O gnosticismo, ele tem mais de 20 vertentes, muito mais. Nós temos 20 das mais conhecidas, que foram combatidas lá pelo Justino Mártir, pelo Clemente de Alexandria, por Orígenes, aqueles primeiros pais da igreja, tem uns pais apologetas, né? Os apologistas, melhor dizendo. Então, eles defendiam a igreja dessas heresias que surgiam dentro da igreja mesmo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele, em muitas situações, ele dizia que Jesus também falou, quando ele comparou o reino dos céus, né, lá no capítulo 13 de Mateus, quando ele fala o reino dos céus é semelhante a uma árvore plantada, um grão de mostarda que planta-se, e esse grãozinho é o menor, né, semente, e ali nasce uma árvore, e essa árvore vem se ajuntam aves, né, nela para fazer morada. E na sequência ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha e mistura fermento, e daqui a pouco toda a massa está levedada. E Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante. Então ele está fazendo uma comparação do reino dos céus, ou com a igreja, usando exatamente essa explicação da sementinha pequena que cresce e vira uma árvore, e vem as aves. E de 3 medidas de farinha, que a mulher mistura fermento, e daqui a pouco toda a massa está levedada. O que ele queria dizer com isso? Exatamente sobre problemas de influências malignas na igreja. Então nós temos problemas que vêm de fora, foi a árvore que cresceu e vieram as aves. As aves vieram. E que aves são essas? Nós estamos falando de Mateus capítulo 13. O contexto vai falar das aves, aquele homem que está jogando a semente. O reino dos céus é semelhante a um homem que sai para semear. Não é isso que Jesus vai falar. É a sequência. E uma parte da semente caiu na beira do caminho. E vieram as aves e comeram a semente. E os discípulos vão perguntar, quem são as aves? Jesus vai dizer, é o diabo que tira a semente do coração do homem. Então são os perigos que vêm de fora. Mas também o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e botou fermento. E ela tampa, não é assim que as nossas mães, as nossas esposas fazem, né? Quando vai fazer um pão, bota fermento e deixa descansar. Para quê? Para que o fermento, depois de misturar com a massa, faça efeito. Como é que o fermento faz efeito? É de fora para dentro? É de dentro para fora. Ele começa de dentro da massa, começa a inchar. Então, Jesus falou dos perigos que vêm de fora, e a igreja tem os perigos que vêm de dentro. E os gnósticos são perigos que vêm de fora e fermenta dentro também. Entenderam? Então, talvez você possa nunca ter pensado nisso, né? Então, é o contexto ali de Mateus 13, exatamente sobre a comparação com o reino. Simples assim. E ali não cabe outra explicação. Pastor, não é isso. Porque foi Jesus quem explicou. Eu não posso dizer outra coisa, porque Jesus explicou essa passagem. Então não adianta, um pregador foi lá e pregou outra coisa. Ele pregou errado, porque o que Jesus pregou ali, ensinou, ele explicou o que era. Tá? Eu não posso fazer uma exegese em cima de uma coisa que já está explicada. Eu tenho que fazer a exegese, né? Eu tenho que tirar o que Jesus falou, extrair as verdades. Exegese é quando eu coloco as minhas ideias no texto. Então ali não cabe isso, tá? E nós estamos então falando dos estoicos, né? Dando sequência, nós paramos na última aula falando sobre os estoicos. Lembra que eu falei dos estoicos? Quem eram os estoicos?
estoico era um grupo filosófico que eram aqueles que diziam o seguinte: olha, você deve aceitar a vida conforme ela é, com seus tropeços, com as suas dificuldades, com as suas amarguras, porque tudo isso aí é tudo inevitável, não tem como. Meu irmão, segura essa onda aí, come essa jaca manteiga, tira o visgo e bola para frente. É isso aí. Você já viu gente que é... Você já conviveu com alguém assim, né? Um estoico. Estoico. Oi. O livro de Eclesiastes fala sobre isso. Fala também. Tem uma quedinha estoica. Só que ali ele não é bem estoico, né? Ali ele é realista, né? Ele é realista. Porque no caso do Salomão, né, quem escreveu, você sabe que o Salomão escreveu os 3 livros ali, né? Foi Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares é o Salomão jovem, namorando, querendo uma mocinha, cheio de força, cheio de vigor. Depois vem Provérbios, que é o Salomão já, né? É o maduro, aquele que, né, já está ali no governo, está reinando, né? E depois o Eclesiastes é o Salomão velho. Depois de um monte de coisa errada que fez, vai refletir no que fez, né? E ver que o que vale nessa vida é temer a Deus, porque o resto é tudo vaidade. Ele já viu tudo acontecer debaixo do sol, ele cansou de ir em velório e percebeu que ir no velório é melhor do que estar na festa, porque toda vez que ele ia no velório ele refletia o fim da vida. E talvez nessa reflexão ele pensava: poxa, eu devo parar de adorar os deuses das minhas mulheres, porque senão eu vou passar dessa para outra e eu vou acabar indo para a vala, meu irmão. Né? Não sabemos qual foi o fim de Salomão, né? Deus queira que ele tenha se consertado, né? Mas que Salomão se desviou, a gente sabe disso, né? As mulheres dele fizeram com que ele se desviasse. Ele construía templo para as mulheres, construía poste, ídolo, construía nicho é aqueles... Ele só caía ali. Então, é triste, né? Tudo que um rei não poderia fazer, Salomão fez. E lá desde Deuteronômio já está escrito, Deus já sabia que haveria rei em Israel, né? Deuteronômio, né? Acho que é capítulo 7 ou 17. Né? Oi? Aí dizem que isso foi a sabedoria dele para unificar o jeito político. Não foi a sabedoria disso. Não, foi. Ele teve 40 anos sem guerra. Tanto é que o nome dele pacífico, né? Shalomá, ou Shlomo, né? O nome dele significa pacífico. Mas Deus iria usar uma coisa errada para poder... Não, o erro foi dele. Ele podia ter feito aliança. O problema foi que ele ter entrado no caminho da idolatria, né? Isso era comum naquela época, irmão. Um rei, geralmente um camarada que tinha um reino, é só você ler o Antigo Testamento que você vai ver. Geralmente, vamos supor, eu era rei, vamos supor que eu fosse rei de um reino, dos Moabitas, não, pelo amor de Deus, vamos um outro aí, vai. Um outro reino aí, né? Sei lá. Eu era um reino pequenininho. Aí eu tô vendo que o reino de Israel está crescendo. Ai, meu Deus, esse cara vai chegar aqui, vai invadir. O que eu faria? Isso é comum, absolutamente comum. Eu mandaria uma embaixada de paz lá em Israel e diria: o grande rei, aí levava um monte de presente, mandava alguém levar um monte de presente, uns camelos com presente, com dinheiro, com ouro, né? Rei, esse aqui é um presente do grande Ali Baba Tarântula. Ele falou que não quer guerra com o senhor não, inclusive ele tem uma filha lá, solteira, uma virgem, que é para casar com você aí, para você viver em paz. Fala, opa, já é, pode mandar a tchutchuca para cá. E aí, o que ele fazia? Casava com a minha filha e agora eu virava sogro dele. É triste dizer, mas a mulher era posse, né? Bom, até hoje assim lá no Oriente. Foi Jesus quem resgatou isso, tá? Jesus resgatou. Apesar que o Senhor nosso Deus, ele nunca também desonrou a mulher, né? Aquelas determinações da lei que nós temos, você pode ver que é sempre, em alguns aspectos, a gente parece até um machismo, algumas coisas, mas em outros, a gente vai ver que é até para preservar a mulher.
Nós temos que também, quando for avaliar isso, nós temos que estar no contexto, né, de tudo. Mas Jesus resgatou, Jesus nunca determinou que se escravizasse mulher, que tratasse mulher como posse, nunca. Tá? Então, mas, infelizmente, nessa questão de alianças, a mulher entrava como moeda de troca. Oi? A poligamia era errado? Não é que Deus proibisse, Deus, o certo era, o termo é errado, está errado. Mas vamos dizer assim, que Deus suportava, né? Deus suportava. Olha só, o Jacó. O Jacó começou, a ideia dele era casar com uma, né? Aí ele foi enganado, porque enganou o pai, né? Aí jogaram a mais velha no lugar da mais nova, aí teve que ficar com a mais velha, teve que ter filho com a mais velha. Aí depois de uma semana de lua de mel com a mais velha, ganhou a que ele queria, mas teve que ficar mais 7 anos trabalhando. Não é isso? Aí olha o rolo. Aí a mais nova não conseguia ter filho, aí deu empregada. Aí ele já teve 4 esposas. Teve a Zilpa, a Bila, a Leia. E Leia tem um nome bem estranho, é vaca brava, né? E a Raquel, na realidade ele queria casar com a Raquel. Mas veja que as circunstâncias da vida fizeram com que ele tivesse 4 esposas. Mas aí não era projeto de Deus no sentido, né? Mas foi o caminho que ele escolheu, porque o Jacó, ele só vai se converter depois que ele já tem um monte de filho, lá no Val do Jaboque, que foi quando ele vai ter encontro com Deus, que ele lutou com, lembra? Que até então ele era um desviadão mesmo. Então, como consequência do pecado, a poligamia existiu, mas não que fosse. Não é projeto, nunca foi. Porque Adão teve só ela. Não, Deus colocou para ele só ela. Não, mas não tem outra? Lá só tinha ela. E depois que saiu do jardim lá, foi só ela, não teve outra. Tem uma, vocês vão ouvir um dia aí, quem sabe, existe uma mitologia judaica, que tem uma outra mulher aí, chamada Lilith. Essa deve ser na internet. Mas isso aí é tudo mentira, a Bíblia não fala sobre isso, entendeu? Não tem nada a ver. Tem que tomar cuidado com esses teólogos de internet aí, que nem tudo que eles dizem é verdade, tá? Tomar cuidado com essas coisas aí. Então não que Deus tivesse projeto do homem ter muitas mulheres, mas ele tolerava, né? O Davi, depois que se tornou rei, ele teve um monte de esposa a mais. Mas, irmãos, é só confusão. Quanto mais mulher, mais confusão. Você pode ver. É só confusão. Por quê? Porque não dá certo. Não dá. Nós temos um missionário tinha, né? Agora ele está aqui em São Paulo, o Joãozinho, você deve conhecer o João Araújo. Ele até tem um problema na perna, assim, o pessoal lá na África ele chama de João Perninha por causa da perna dele. E ele falou que, você sabe que na África muitos países têm influência islâmica, né? A maioria lá. E lá na Guiné-Bissau, onde nós temos a missão, né? Tinha alguns islâmicos, né? Muçulmanos que se convertiam. E o muçulmano tem 4, 5, 6 mulheres, tem várias. Aí o que acontecia? Aí a família se convertia. Aí o marido falava assim, ele ensinava, o certo é só uma esposa. Mas agora o camarada já tinha um monte de mulher com um monte de filho. Ele falava, o camarada perguntava, agora o irmão, né? O que eu faço, pastor? Vou largar minhas mulheres todas com os filhos? Aí ele usou de sabedoria, falou assim, não, agora continua, mas só que você ensina teus filhos a ter uma só. Porque se ele abandonasse as outras 3 ou 4, ficar só com uma, e as crianças? Então, ser missionário não é fácil, não. Aí você vai ser aquele missionário radical, não, manda tudo embora. Aí vai matar um monte de mulher com criança. Sabe, você e eu, quando eu falo você, eu estou me colocando como principal, né? Antes de dar uma ordem, uma determinação, fazer um ensinamento, ou fazer uma ressalva, ou orientar, eu tenho primeiro que me colocar no lugar de quem vai fazer a coisa. Como se fosse meu filho, minha mulher, minhas crianças, o mesmo amor que eu tenho, tem que ter por todos.
Não, não vai fazer isso. Não faça, pelo amor de Deus. Você conviva com as 4, vai fazer o quê? Jacó conviveu com um monte de mulher, mas, apesar de tudo, no meio da tragédia, o Senhor, né? E Deus faz isso, né? Deus, ele tem essa especialidade de, no meio do furacão, ele abrir uma porta. Então, não existe problema que Deus não possa resolver. Então, a gente tem que estar, às vezes, e a gente como pastor, como líder, a gente também não pode dar uma resposta de supetão. Você tem que orar, falar assim, não, vamos orar, depois, amanhã, você vem falar comigo aqui. De repente, você está na hora ali, você pode dar uma orientação que vai matar, vai estragar o problema mais do que já está. Então, ore, busque a Deus, né? Busque orientação, não tome decisão precipitada, nunca tome decisão de cabeça quente, espera a poeira baixar. Isso aí são coisas que a gente aprende. E todos nós temos um momento ruim. Efésios fala que o dia mau vai chegar. Vai chegar. Não é se vai chegar, vai chegar. E olha que às vezes o dia mau não vem uma vez só, né? Então já tive dia mau. Eu espero nunca mais ter dia mau, mas eu já tive 2. Um quase eu vou para a vala. Estou aqui por graça e misericórdia. Mas estamos aí. E bola para frente. Né? Passei por mais uma, nós, né? Passamos mais uma, vamos levando, fazer o quê? A vida é assim, né? No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Lembra dessa palavra, tem bom ânimo. Ou seja, imagina como se Jesus fosse um treinador. Bora, rapaz, levanta! Cai não, isso é coisa de frouxo. Como aquele sargentão. Então, esse tem de bom ânimo é essa palavra. Para com isso, rapaz. Deixa de ser mole. Eu lembro do meu avô, né? Meu Deus. O meu avô era tremendo. Meu avô teve 22 filhos. Eu tenho mais de 50 primos, né? Claro que dos 22 não sobreviveram todos os filhos, né? Sobreviveram 15. Mas aí ele era muito brincalhão, né? Ele com 82 anos, o Luiz, ele apostava a corrida com os netos e ganhava. Você acredita num negócio desse? Imagina o velhinho. Imagina o padrão, o naipe, né? Ele tinha um sítio que ele descia na estrada, aí ele falou, não, vou, espera aí, vamos esperar. De repente passa o carroceiro aí, eu passo o caminhão do leite, a gente pega para ir lá para a fazenda, 4 quilômetros lá para dentro. Aí ele, rapaz, deixa ser frouxo, bora! A pé, não, todo dia. É esse padrão, né? Aí eu tive que tratar de dente, o filho dele é dentista, um excelente cirurgião dentista. Aí eu fui tratar de dente e falei assim, eu vou lá com você. Falei, porra, caramba. Eu sabia que ele era zoeiro, né? Aí tô lá na cadeira, e o meu tio era muito daqueles bravos, falou assim, não vou dar anestesia não, que faz mal. E faz mal mesmo, você sabe. Faz mal, anestesia não faz bem não. Falou assim, é melhor você não tomar porque faz mal. Ele é claro. Aí meu avô, que anestesia nada, rapaz? Tá soldado, eu já tava na marinha. Faz aí. E ele sentado ali, irmão, eu fazia tratando dente, ele lá dentro. Aí meu tio ia passando maquininha no dente, e pô, você sabe, né? Eu tava tirando obturação de resina antiga, tinha mais de 10 anos. Isso faz uns 30 anos atrás. Tirando para fazer nova, porque ele tinha que renovar, né? E, irmãos, aqui fica impregnado e não sai. E aquele motorzinho. E eu fazia assim com a perna, ele. Deixa de ser frouxo, rapaz. Nem para com ele. Falei, pô, não é o senhor que está aqui, né? Então, nós estamos falando de estoico. O estoico seria o cara que está ali no dentista, pode mandar bala. Igual uma vez também certas coisas acontecem na vida da gente. Alguém preso lá. Certas coisas acontecem na vida da gente pra gente aprender, né? Eu fui numa outra dentista, ela deu umas 3 anestesia e não pegou. E ela tinha que cortar a gengiva para baixar, que estava por cima do dente que quebrou, enfim, umas coisas estranhas lá. Ela falou assim, não pegou anestesia não, você tá cutucando aqui, tá dando. Ela falou assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que cortar com um bisturi. Falei, minha filha, manda o bisturi aí. Ela deu um estoico, meu irmão. Doeu pra caramba. Mas vou ficar esperando, já tinha dado 3 anestesias e não pegou. E acontece isso também. Então o estoico é esse cara. Né? Eu não estou dizendo que eu sou estoico, mas tive que dar uma de estoico. Você está sofrendo, fica na tua. E quantas vezes a gente não é um estoico? Né? Às vezes está passando uma dor. Eu não gosto de ficar falando que eu estou
com dor, né? Que o homem já tem manha de ser manhoso, né? Aí até a minha prima botou um negócio lá no Facebook. Eu não sei para que medem temperatura de homem na entrada do supermercado. Você já viu homem com febre andando nela? Botou, tá salvo. Não tem problema. Eu estou com uma dúvida em relação ao motivo que você pediu no trabalho. Tipo, mas são três filósofos antes do trabalho. Qual trabalho? Você pediu do trabalho? Ah, sim, o trabalho que eu pedi para você fazer. Não são 3 filósofos. Você vai fazer, são os períodos pré-socráticos, são os pré-socráticos, que são os antigos, e os contemporâneos. É fazer isso que eu estou fazendo aqui, mas fazer um resumão. Você escolheu 3, né? É 3 páginas. Ah, 3 laudas. Ah, 3 páginas. Ah, tá. Laudas são páginas. Laudas são páginas, tá? Acho que era essa a dúvida, né? Não, a questão fazer um resumo de todos os... Desse que nós estamos falando aqui, dos principais, né? Dos principais. Platão... Não, antes dele, né? Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, aí vem Sócrates, Platão, Aristóteles. Não, aí eu estou falando na sequência, né? Ah, tá. E vindo aqui onde nós estamos, né? Que já estamos no Zenão de Cítio, que já é depois, né? Já estamos no ano 300 aqui, ó. O senhor pediu antes de Sócrates. Antes, durante e depois. É o período todo. A nossa matéria é filosofia antiga e contemporânea. Antiga, desde o início, mas você não vai pegar todos os filósofos. Vai pegar os principais, dar uma palhinha sobre ele. Para que isso é? Para fixação de tudo aquilo que a gente falou. Não é para prejudicar você. É para fazer vocês fixarem. O principal que você acha que é? Depende da perspectiva que você olhar. De repente, o principal são os primeiros que romperam e começaram, né? Que é aqueles que falaram assim, não, esse negócio de mitologia, não, nós queremos saber a verdade. De repente, o Tales de Mileto pode ser o principal numa perspectiva. De repente, pode ser o Sócrates numa outra perspectiva, pode ser o Platão. Esse negócio de filósofo, irmãos, é igual o time de futebol. Cada filósofo vai gostar de um. Não adianta. Tem uns que são vascaínos, outro é flamenguista, outro torce até para o América, né? Igual o Nelson ali, ele torce para o América, por exemplo. Aí, O Flamengo está caindo. aí já é o inimigo se levantando. Né? É para ouvir na apostila, estava ouvindo. Eu quero ver se a gente vai andar um pouquinho, para você ver que tem outros filósofos que pensam algumas coisas bem interessantes. O Zenão de Cítio aqui, que é o estoico, né, que deu... Mas estava apostila, Zenão de Cítio? Tá, eu passei para vocês, tá na frente. Zenão de Cítio, tá na página 21. Página 21, não é apostila, eu mandei aí um PowerPoint, é esse aí mesmo, mandei. Você não faz parte do grupo? Alguém, se puder repetir aí, por favor, no grupo, para quem não recebeu aí, por favor. Porque está aqui, ó, Tales de Mileto, água. O que é isso? Por que ele botou água? Porque ele diz que o princípio de tudo é água. Ah, tá. Aí está aqui, Anaximandro de Mileto, já é outro filósofo. É outro cara. É outro cara. É porque eu não estou achando esse cara aqui, Anaximandro. Só vai depois do Tales, vai depois do... Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, são todos. Então, e tem as escolas que eles faziam parte, né? É na outra apostila que ele deve estar falando. Acho que deve estar na outra apostila, então, é. Filosofia da religião. Os pré-socráticos, então tem essa, não sei o que é. O que o pastor está falando é sobre a contemporânea agora, né? Eu estou falando agora dessa matéria, porque tem outra, tem uma antes. Você deve estar misturando as bolas aí. Mas você fala depois de Sócrates, né? Você fala depois. Eu já estou depois de Sócrates Bem aqui. depois de Sócrates. Mais ou menos depois. Eu estou uns 100 anos. Demócrito é antes de Sócrates. É antes. Platão é antes de Sócrates. Platão é depois. Depois. O Platão foi discípulo do Sócrates. É. O Aristóteles foi discípulo do Platão. É o de... Isso aí vocês têm que gravar. Gravar, né? Gravar. Isso aí é... Esse aí, essa mentira aí. Alguém, por favor. Deixa eu ver. Mandei agora. Filosofia dos pré-socráticos. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa nossa que eu imprimi, mandei agora. Deixa eu ver se é essa aqui. Peraí. Você imprimiu. Nessa? Essa daí eu imprimi.
Se a gente seguir Mas isso, é assim, outra. É outro? Ciências humanas. Não, acho que ele tá vendo é outra, viu? Você tá vendo outra apostila, não é essa aí não. Essa aqui. Você tá vendo a anterior. É a outra. Tem a segunda agora. Que tem os atomistas, aquela coisa toda. É um após. Não é essa aí não. Manda aí a outra, a mais recente, por favor, para eles aí. Bota no grupo de novo. judeus. Essa aqui é a primeira. Essa é a primeira, falta a outra. Eles vão mandar para vocês aí. Alguém pode mandar aí? Manda aí, por gentileza. Se a gente seguisse, Vamos mandar a segunda agora. a gente nunca queria arrumar uma duas. Essa primeira. Como é que é? Se a gente seguisse o exemplo do que aconteceu com a Lanex, a Mandei. gente não ia querer nunca ter problema. Ah, é. Dispensa prática. Lá de cara É começa a a passar duas, semana. né? Com certeza. Essa outra nova que está mandando é agora. Mas vamos lá. Outra. Esse do judeu, né? É outro. Eu sou um livro complementar. Judeu, não, isso é livro. Isso é um livro complementar que eu mandei. Tem nada a ver. Alguém manda aí a apostila nova aí. A duas, né, professor? Tá mandando. É uma que parece que o nome é Felicidade, né? Felicidade, está escrito aí. Olha só outra fala aqui do Zenão de Sítio, né, que é um estoico. Quando o indivíduo aceita apaticamente coisas que estão fora de seu controle, deixa maior espaço para se importar com as coisas que estão sob seu controle. Então, se eu parar de me preocupar com coisa que está fora do meu controle, eu vou ter mais tempo para me importar com as coisas que estão sob meu controle. É uma coisa lógica. E Jesus não falou alguma coisa meio parecida com isso? Por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? A cada dia basta seu mal. Ele não falou isso? Olhai para os passarinhos, para os lírios do campo, que não plantam, não semeiam. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E vocês não são muito mais importantes do que passarinho e lírio do campo? Em outras palavras, Jesus não era estoico, tá? Mas Jesus também ensinou que a gente não deve ficar se preocupando. Tá? Aí até falei aqui, né? Acho que foi na aula passada, que do Forrest Gump. O Forrest Gump tem algumas falas. Você vai ver que alguns filmes, geralmente o diretor, o roteirista, né? Que faz ali o roteiro do filme, geralmente eles têm um viés filosófico, eles gostam de filosofia, eles gostam de um dado filósofo, pode ser um estoico, pode ser um epicureu, um hedonista, seja lá qual for, um anarquista, e eles vão usar exatamente em algumas falas dos personagens, algumas falas dos filósofos. E você vê no filme do Forrest Gump, aquele camarada que é um cara todo errado que deu certo. Quem já assistiu esse filme, eu recomendo que assista, muito legal. Ele diz aqui, né, uma das falas dele, é uma fala estoica. Minha mãe sempre dizia que morrer faz parte da vida, eu queria que não fosse. Morrer faz parte da vida. Se você chegar para um estoico, ou o Zenão de Sítio, na época, que ele devia ser um cara bem radical, pelo jeito, geralmente esses mestres são, né? Alguém dissesse para o Zenão de Sítio, rapaz, Zenão, eu vi tua mulher e teus filhos estavam na esquina ali, veio uma carreta, passou por cima dos 3, dos 4, sei lá, dos 5 filhos que você tinha com a tua mulher. O estoico ia dizer assim, ah é? Tá bom, depois a gente enterra. A vida é assim, a gente nasce e um dia vai morrer. É assim, eles são assim. Já se fosse um outro, meu Deus, arrancar cabelo, vai se autoflagelar. Mas o estoico, ele é assim. Bom, o que mais podemos dizer? Para Zenão, a única forma de viver sem essas contrariedades é viver em ataraxia ou apatia. Você já sabe o que é ataraxia, né? Abandonado ao destino, nada receando e nada esperando. O que é ataraxia mesmo? O que é ataraxia? Abandonado ao destino? Não, abandonar o nordestino? Abandonado ao destino. Ah, não.
Não, não é. Ataraxia é um estado zen. Sabe o que é zen? No budismo? Que a Shio... Ó, eu estou falando aqui que essas coisas são utilizadas em filmes e desenho. Tem um desenho lá do Kung Fu Panda. Quando o mestre morre, aí o panda fala, mestre, o senhor morreu? Aí o ratinho, né, que é aquele mestre Shaolin, ele está lá morto. Mestre, o senhor morreu? Aí ele levanta assim e fala assim, eu não morri, eu estou em paz. Zen. O cara zen é aquele cara que a casa está rachando e ele está ali. Tem um cara também que é desligado, né? É diferente, tá? Eu estou dizendo que é aquela pessoa que não se deixa abalar. Então, ataraxia é um estado de imperturbabilidade da alma. Jesus falou, olha, eu vos dou a paz, mas eu não dou essa paz do mundo, porque a paz do mundo é aquela paz que os caras só têm paz enquanto não tem problema. A paz de Jesus é aquela que, com o problema, você está em paz. Acho que eu estou encontrando esse negócio, então. Está encontrando? É. Então você já está em estado de ataraxia. Você já ouviu falar do yin yang, o equilíbrio, aquelas duas forças, né? O preto no branco, o branco no preto, né? Aquela tipo uma gota preta com a bolinha branca e a gota branca com a bolinha preta. Claro que aquilo ali tem outras funções, né? É de dizer que o mal e o bem estão equilibrados, nada é tão bom que não possa ter algo de ruim, nada é tão ruim que não possa ter algo de bom, né? Isso é lorota. Mas a ideia é o equilíbrio, o balance, né? Como diz o americano, the balance, o equilíbrio. Você tem que estar equilibrado. Então, uma coisa que está equilibrada, né, é uma coisa que está serena. O mar, quando está equilibrado, o navio não balança. A gente fala mar de almirante, está assim. Agora, quando você pega um mar encarapado, meu irmão, encapelado, né, ou a gente chama mar de agregado, tem mar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Eu já peguei até mar 9. Irmãos, você não tem noção. É. Quase que vão parar. Todo mundo botou identidade no bolso, colete, só esperando a hora de rachar no meio do navio. Mas graças a Deus, estamos aqui. Então, a vida tem que ser balanceada. Agora, sempre vai ser balanceada a vida? Não. Não. Aí é que entra o evangelho. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Quando está tudo tumultuado, é aquele caso da tempestade. Os discípulos desesperados, Jesus dormindo. Estava descansando, estava de paz. Irmãos, eu já fiz muita vistoria em barco de pesca pequeno, baleeira, que era o caso do barquinho do Jesus lá. Eu nunca vi nego levar, nem nego nem branco, nego aí não é racismo não, tá? A pessoa levar uma almofadinha numa baleeira. Alguém levou uma almofadinha, eu gosto dos detalhes da Bíblia, tinha uma almofadinha naquele barco. E a Bíblia diz que Jesus estava deitado na almofada, o couro comendo ele. Devia estar roncando. Os discípulos, mano, não te dá que pereçamos. Jesus, tome, é que você nunca esteve dentro do barco na tempestade, irmão. Você não consegue ficar parado, não. Como é que ele conseguiu dormir? Jesus falou assim, até quando eu vou ter que suportar vocês? Então ele jogar, né? Ele está falando e o barco está lá, ó. E o vento contrário. Ele levanta e falou, mar, cala-te, vento, aquieta-te. Equilíbrio. Balanço. Mar de almirante. Aí os discípulos, mas quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedece. E estavam convivendo com Jesus já, quem sabe, mais de um ano e não sabia quem era Jesus. A incredulidade, né? A incredulidade dos discípulos. E será que nós somos diferentes também? No meio da tempestade, quantas vezes a gente está dizendo que Jesus está dormindo? Eu falo com Deus, Deus não me responde. Irmão, está tudo sob controle, fica tranquilo.
E a gente está com medo de quê? Tu não confia em Deus? Se morrer, nós vamos para o céu, meu irmão. Eu sei que Essa é a nossa felicidade. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele podia morrer, ser apedrejado, esquartejado, e você, amigo, para mim, eu quero ser gasto na obra. Mas agora tem um detalhe, para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. E ele fala o seguinte, eu bem queria já ter morrido, mas por causa de vocês eu tenho que ficar aqui ainda. Olha só. Então o crente quer logo morrer mesmo. Não é para se matar não, tá? Suicídio não tem desculpa não. Suicídio está enquadrado lá em Gênesis capítulo 9. Deus requererá do sangue derramado, do sangue, tá? Vem esse papo aí de que... na água, na tempestade, Ah. lá no navio, para ele ir lá no porão do rio. Então, irmãos, a filosofia é boa porque a gente pode pegar um pouquinho de cada e aplicar na nossa vida, junto com o Evangelho. Não tirando o Evangelho é o principal, mas a gente pegar essas ideias, porque são homens que não tinham conhecimento, na sua grande maioria, pelo menos o conhecimento profundo das coisas de Deus. E eles procuravam dar uma explicação lógica para a vida, para as coisas, para a origem das coisas. Então a filosofia é legal, eu acho, é bonita, é bacana você estudar filosofia. Te abre a mente, né? Mas o que deve prevalecer é a palavra de Deus, sempre. Porque senão você vai acabar virando um filósofo, não vou dizer filósofo cristão, filósofo cristão é uma bênção, estou dizendo, você vai ser um filósofo que também vai conhecer o Evangelho, entendeu? Não, eu sou do Senhor e conheço filosofia, e procuro aplicar naquilo que é cabível, eu aplico, mas naquilo que não é, a gente vai ver que tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Qual que é o telos do homem? O que é telos? Eu já falei. Telos é o fim. Qual é o fim do homem? Qual é a finalidade do homem existir? Quem fala sobre isso é o Aristóteles, né? O telos do homem é a felicidade, é a eudaimonia. Lembra? Eu falei para vocês. Eudaimonia é felicidade. Então, o homem, ele existe exatamente para a busca da felicidade. Não é assim? Tudo que a gente faz na vida é em busca da felicidade. Eu vou procurar... eu falei para vocês aqui do Kierkegaard, né? E do Hegel, que são dois filósofos mais recentes aqui, são mais contemporâneos, podemos dizer, modernos, né, para contemporâneos, que são do século XVIII. São três. É o Hegel, o Kierkegaard e o Schopenhauer. Kierkegaard. O nome dele é Soren Kierkegaard. Vamos falar primeiro do Hegel. O Hegel dizia o seguinte, é o seguinte, o homem, quando ele nasce, ele é como se fosse uma máquina de absorção. Eu vou procurar explicar com palavras bem fáceis para vocês entenderem. O homem é como se fosse uma esponja. Ele nasceu e começa a absorver o que está vigorando de ideia no momento que ele nasce. E ele vai ser formado de acordo com aquele, ele usa o termo, espírito absoluto que está vigorando na época. Então, o espírito absoluto seria a mentalidade, a conceituação, a cosmovisão da época. Então, ninguém cria nada, você não tem liberdade de criar nada, você vai ser fruto do meio. Resumo do resumo do resumo do resumo. É muito mais coisa do que isso, tá? Ele chama esse espírito absoluto, então, essa mentalidade, essa cosmovisão do momento. Aí o Kierkegaard, que era um crente, não um cristão, crente, mas um cristão, um filósofo cristão, ele vai dizer, tu não sabe nada, cara. E olha que Hegel era o top das galáxias, é o cara mais top da filosofia, um dos mais tops da modernidade aí, tá? O Hegel, não esqueça isso. Hegel, idealista.
Ele é seguidor do pensamento idealista, né? Ele é de 1400, não? É 1700 alguma coisa, é século XVIII, né? Aí o Kierkegaard vai dizer o seguinte: não, amigo, esse negócio de você dizer que o espírito absoluto, que a pessoa vai ser o que o mundo quer, não é assim que funciona. Aí vai vir o Kierkegaard, que ele é existencialista. Tá? O existencialista diz o seguinte, o Kierkegaard: a principal busca do homem é a busca da felicidade. É o que o homem quer. Só que nessa busca da felicidade, o homem é livre para isso. Ele não é influenciado por aquilo que ele está à sua volta. Mas ele vai escolher o que é melhor para si. Só que nessa busca, nessa escolha, vai entrar um conflito, porque, e ele tem razão num certo aspecto, você vai ver que eu acho que a pior idade que tem é um jovem de 17, 18, 19, 20 anos, quando ele não sabe o que ele quer ser. Chegou a hora de fazer faculdade, ele não sabe. Isso é absolutamente normal acontecer, não é porque ele não sabe, porque a gente não sabe, porque você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que viver a vida inteira aquilo que você vai estudar. É ou não é? Bom, pelo menos é o que se pensa. E tem gente que fala assim: eu não quero fazer faculdade, meu negócio é ser, sei lá, eu quero ser costureira, amém, que seja uma excelente costureira, né? Então aí, estilista, né? Não, eu gosto de fazer desenho, vai fazer desenho. Eu quero ser mecânico, seja um excelente mecânico, vai fazer curso aí de, se tiver alguém aqui, faça curso de consertar câmbio automático, tu vai ficar milionário, tá? Se tiver algum mecânico aqui, faça esse curso. Só para abrir uma caixa de câmbio automático é R$2.000, só para ver o que está acontecendo, mas tudo bem. Mas na hora da escolha, então vai ter esse conflito. Aí ele vai falar: ai meu Deus do céu, então ao mesmo tempo que você tem liberdade para fazer a sua escolha, você vai ficar em desespero. É um desespero. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí nessa escolha que o homem faz, o Kierkegaard, ele vai dizer que o homem pode escolher 3 caminhos. O primeiro é o homem estético. O que é um homem estético? Então, nessa escolha, durante a vida dele, ele vai agregando saberes à sua vida, experimentações, experiências, e ele vai então escolher, vai inevitavelmente andar por 3 caminhos. Ou vai ser o homem estético, que é o primeiro. O que é o homem estético? O homem estético seria aquele que não está nem aí para nada, não pensa no próximo, o negócio dele é prazer aqui e agora. Eu vou beber, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, como diz o apóstolo Paulo, fazendo citação filosófica, né? O meu negócio é encher a cara, segunda sem lei, sexta-feira sem lei. Já viu pessoas assim que não estão nem... O camarada ganha até bem, às vezes um menino novo, rapaz, mas guarda dinheiro para comprar um apartamento, ou seja, aproveita, você não sabe até quando vai estar... Não, meu negócio é meter as caras, aí vai lá, é igual jogador de futebol quando fica milionário, rico, rápido, né? Vai lá e compra logo uma Ferrari. Meu Deus do céu! Apareceu lá um cara na televisão com um relógio de 5 milhões! Gente, pelo amor de Deus! Não, mas o dinheiro é dele, faz o que quiser. Tudo bem, mas isso é um absurdo. E o cara tem coleções de relógios de 5 milhões, ou de 1 milhão, de 500 mil, 700 mil. O cara ganha 5 milhões por mês. Então são pessoas que... Você entendeu? Não, mas será que vai ser, nunca vai secar essa foto? Não sei, Deus queira que não. Deus queira, não, estou jogando praga. Mas então o estético é esse cara, que não está nem aí para nada. Tem um outro segundo homem, que é chamado homem ético. Então gravem aí. O primeiro é o estético. Isso aqui é o Kierkegaard, tá? Então vem agora o ético. Quem é o ético? O ético é aquele seguinte. O primeiro diz: eu estou nem aí, farinha pouca, meu pirão primeiro. O ético vai dizer: poxa, mas se eu pegar isso aqui tudo, não vai sobrar para o Nelson, não vai sobrar para a Fernanda. Não, vamos dividir isso aqui de forma igualitária.
Aí eu chego, rapaz, eu tô pensando em casar, vou parar com esse negócio de gastação, vou começar a juntar dinheiro. Ele começa a dar sentido na vida dele. Ele é um cara que agora não vai mais ficar buscando prazer carnal. Ele é um cara agora que vai pensar mais no próximo. Ele vai virar uma pessoa normal. Ele deixou de ser aquele camarada malucão lá, o estético. É o ético. Ele vai ser agora um observador das normas, porque o estético não está nem aí para nada, para regra, para norma, coisa nenhuma. É para usar máscara. Que usar máscara? Eu vou morrer um dia mesmo. E você conhece alguns desses aí, né? Apesar que máscara a gente sabe, não sei se está livrando alguém também, né? Mas amém, não cumpri. E vem o terceiro, que é o homem religioso. Não quer dizer que isso aqui não seria uma sequência de evolução do homem, não, tá? Tem gente que vai nascer estético, vai morrer estético mesmo. Tem uns que vão nascer ético e vai morrer ético. Tem alguns que vão nascer ético e vão morrer estético. Isso não quer dizer que seja uma sequência. Vamos dizer assim, uma escala evolutiva. Não é isso. Tá? Pode ser fácil. Pode acontecer de ter essas fases aí, mas não necessariamente. Mas foi colocada por ele nessa ordem, para vocês terem uma noção, até mais fácil de gravar. Quem é o religioso? O religioso é o estágio mais alto. Não vamos esquecer que o Søren Kierkegaard, ele era cristão, né? Então o religioso para ele, veja que é um filósofo cristão. O religioso para o Kierkegaard vai ser aquele cara que entendeu a vida, né? Entendeu como é que as coisas funcionam e sabe que essa vida aqui é passageira, que nós um dia vamos dar conta de tudo que nós estamos fazendo, que há um Deus no céu e ele vai procurar viver agora de forma a agradar e de cumprir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Tá? Ou não necessariamente a Bíblia, mas de seguir, de repente pode ser um budista, porque essa aqui é uma filosofia não cristã, é uma filosofia, tá? Então, o Kierkegaard vai dizer que o homem, então, ele não é formado por um espírito absoluto, como diz lá o Hegel, ele não é fruto de alguma coisa que já existe. O homem, ele vai, durante a sua existência, ele vai se formando. Por isso que ele é um filósofo existencialista. O Hegel é um filósofo idealista, porque tem uma ideia, um espírito absoluto. Espírito é uma ideia, um daimonium. Daimonium é uma ideia, é um espírito. Por isso que uma pessoa endaimoniada é uma pessoa que está com um espírito ruim. Não necessariamente, na filosofia daimônio não é coisa ruim, mas na Bíblia sim. Na Bíblia daimônio é um espírito. É um espírito. Mas os filósofos explicam, inclusive o Sócrates, né? Ele dizia que tinha um daimônio que dava bons conselhos a ele. Eu também. Não, eu não estou dizendo que ele está certo, não. Entendeu? Eu só estou dando aula aqui, tem que falar, né? Alguns dizem que ele era, até falei que ele era esquizofrênico, né? Que ele tinha problema de esquizofrenia. Eu acredito que tinha mesmo, né? Para falar que ouvia vozes. Geralmente quem ouve voz é esquizofrênico, né? Eu já ouvi falar que o nome de Jesus é referência pela Naime. O nome certo e a. Quem falou? Tem uma seita aí que só fala que... Quer dizer que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então aquele que me batizou com o Espírito Santo, que eu falava que era Jesus, não, isso aí não foi Jesus que te batizou. Você tem que fazer agora, vai ser batizado de novo. Isso é um absurdo, irmãos. O nome de Jesus é... Mas Jesus é Jesus em português, na língua latina. Se eu fosse judeu, eu ia falar Yeshua. Se você vai na Itália, é Jesus com G. Lá na Alemanha, Yesu. Cada lugar é um nome, mas é o mesmo Jesus, é um nome que é diferente. É igual Paulo e Saulo, é o mesmo cara, pô.
Ele não deixou de ser Eles querem Paulo para ser mostrar- Saulo, ou Saulo para ser Eles Paulo. querem dizer que não é o verdadeiro nome de Jesus, não é esse. A gente foi acostumado a ouvir o nome de Jesus. Meu Deus, a Bíblia diz o nome será Jesus. É. Está lá, quando o anjo apareceu, o nome dele será Jesus. Tem outro nome. Está escrito. A gente aprende, mas a gente diz assim, em nome de Jesus, a gente não tem Jesus no coração, nada mais do que isso. Não, o que ele está falando, essa seita que existe hoje, eles querem que fale o nome de Jesus em hebraico. Se não falar em hebraico, não é Jesus. Isso é uma ignorância, é um absurdo. Eu nem discuto, irmão, com esse pessoal aí que A compensa. Bíblia dele é diferente da nossa? A Bíblia dele é diferente da nossa? É, entendeu? Tudo gente problemática. Complicado. Então eu falei que são três, né? É o Hegel, o Kierkegaard e o Schopenhauer. Tem um tal de Schopenhauer, tá? Esse Schopenhauer, irmãos, esse cara aqui, É filósofo também. ele é o chamado filósofo da vontade. Ele também é do século XVIII e XIX. Ele é de 1788 e 1860. Então, irmão, você está querendo dura coisa me pedisse, né? Eu vou escrever. Arthur. Posso apagar aqui? Arthur. Irmãos, quando eu leio esse cara aqui, dá vontade de entrar no tempo, voltar na bolha do tempo, pegar ele pelo pescoço e fazer assim. Olha as ideias desse cara. Eu acho que esse camarada aqui é um frustrado na vida, uma pessoa amargurada, mal amada, e foi mesmo. Você lê a história dele, você sabia que não se dava bem com a família, foi morar sozinho já novo, foi dar aula na faculdade, ninguém gostava dele, a classe dele só tinha 4 alunos. Então era um cara intragável. E uma pessoa intragável deve ter uma filosofia intragável, né? Ele também faz parte dos idealistas, tá? Mas ele é chamado como filósofo da vontade. Principais obras dele, só para, de repente, alguém está ouvindo falar pela primeira vez, é O Mundo como Vontade e Representação e Sobre a Vontade da Natureza. Parerga e Paralipomenta, que são os nomes das obras dele. A frase básica dele diz o seguinte: para a maioria dos homens, a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela existência que no final será derrotada. Sentiu? Aí ele vai dizer ainda: imaginemos por um instante que a humanidade fosse transportada a um país utópico, um país que não existisse. Uma ideia, um lugar de sonho. Onde os pombos voem já assados. Onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente. Onde cada homem encontre a sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Esse é um país do sonho mesmo, né? Pombo voando assado, alimento brotando já pronto do chão, e o lugar que você que está na pista, vai lá, já encontra a sua cara metade andando na rua e se casa e fica feliz da vida. Tudo de mão beijada. Alice no País das Maravilhas. Ele está dizendo aqui desse lugar. Ora, aí ele complementa: nesse país, muitos homens morreriam de tédio, ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si e a se estrangular, a se assassinar uns aos outros. Não é um problemático? Filosofia pesada é essa. É doido, maluco. O que mais? Eu não vou falar só mais algumas coisinhas, só para vocês verem. Não quer nada, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Tem gente que não Deixa eu pegar uma outra fala dele aqui. Outra coisa. Ele diz assim, a vontade é um cego, forte, robusto, que carrega um aleijado que enxerga. Entendeu? Não dá para entender na primeira, tem que ler de novo. Não dá. Vamos ser sinceros.
a vontade. Todo homem tem vontade. Então, a vontade, por isso que é chamado de filósofo da vontade. Ele só fala de negócio de vontade. Né? De repente, alguma coisa que ele tem trauma, porque ele tem vontade, né? Não sei, alguma coisa. Você percebe que, quando você lê as obras desse cara aqui, você percebe uma pessoa, sabe quando alguém está te contando uma história, mas não chega nunca no centro do que está acontecendo? Ele fica só falando em volta. Amigo, fala o que está acontecendo com você. É esse cara. É um problemático, né? Então a vontade é um cego. Imagina um cego forte. O cego não enxerga, mas ele é forte. Ele tem força para carregar um aleijado que enxerga. A vontade é isso. É um cego forte que carrega um aleijado que enxerga. Ele seria a perna. Veja, tem sentido algumas coisas, né? A perna e o aleijado seria os olhos. Que mais? Aí ele vai dizer, esse aleijado é a nossa consciência. No homem, a vontade é o fundamento do querer viver, do sentimento de posse, do dominar, do afirmar-se. A vida humana, pois, passa-se toda em querer e em adquirir. Lembra que eu falei na aula passada para vocês que o Schopenhauer ele era muito influenciado pela filosofia oriental. A filosofia oriental, no budismo, vocês já ouviram falar da moksha? O que é a moksha? A moksha é como se fosse são passos, né, para você se libertar do sofrimento. E como você se livra do sofrimento segundo a moksha, segundo o budismo, o hinduísmo? Primeiro, eu tenho que saber o que me traz sofrimento. O que traz sofrimento? Lembra do Kierkegaard que ele falou que nós temos liberdade para escolher, mas a liberdade da escolha nos traz angústia. Certo? Tá no sereno hoje, né? Ó. Então, amados irmãos, a moksha vai dizer o seguinte: o que nos traz a tristeza, o que nos traz a angústia, é a vontade, é o prazer. Então, para a gente buscar felicidade, nós temos que tirar aquilo que está despertando prazer em nós. Consumismo, prazer da carne. Então, qual é a maneira que a gente tem? E isso está até na Bíblia, né? O que a gente pode fazer para sufocar o desejo da carne? Quando a gente quer sufocar o desejo da carne? Toma um banho frio. Mas banho frio é só momentâneo, Luiz. Daqui 10 minutos você sai do banho e a vontade continua. A recomendação não é o jejum, oração, né? Mas veja só que a Bíblia não recomenda que você faça isso para você nunca mais sentir prazer. A Bíblia diz para você fazer isso para você ter um momento. 1 Coríntios capítulo 7, até o casado. Paulo vai dar falar assim: ó, você quando é casado, o homem não pode se negar à mulher, nem a mulher ao marido, porque um pertence ao outro. O corpo da mulher pertence ao marido, do marido à esposa. Aí quando vocês se separarem, que seja por mútuo acordo, para que não haja, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Depois que vocês tiverem, unam-se novamente, né, para que o diabo não vos tente. Então, a recomendação é para você fazer aquele momento e pronto. Veja que Jesus mesmo, quando estava no seu ministério, eles eram acusados que não jejuavam, né? Seus discípulos não jejuam, não? Aí falou assim, ó, enquanto o noivo está presente, está na festa, para que vai jejuar? Não tem sentido. Na hora da festa vai fazer jejum? Que hipocrisia. Vai chegar uma hora que o noivo vai ser tirado, e aí eles vão jejuar. Meu Deus do céu. Senhor, abençoa a tua serva, que ela continue sendo essa tocha de poder. Em nome de Jesus.
Tá pronto, Receba essa bênção, varoa do céu. Ela tem mistério. Tá pronto, é lá embaixo, tá, gente? Ah, tá. Manto, glória. Professor, mas Paulo fala mais ou menos sobre isso, né? Que aquilo que eu não quero eu faço. O espinho na carne. É vontade, né? Seria esse o Moxa? Não, a Moxa é da oriental, né? Eu sei, mas dando esse sentido. Dando esse sentido. Olha, irmã, a necessidade que o pessoal oriental tinha, que eles sabiam que eles precisavam de ter uma vida virtuosa. A busca da virtude. O que é virtude? É você fazer o bem, viver bem com todos, viver de forma honrada e honrar os outros sem fazer mal a ninguém, isso é a virtude. Os grandes monges ensinam isso. Kung Fu ensina isso. Tem a história até de um mestre Shaolin, com 90 e poucos anos, estava treinando ainda Kung Fu. Aí um cara novo que estava lá, chegou, mas mestre, o senhor com 90 anos ainda luta, o senhor ainda treina. Mas por que o senhor está treinando? Ele falou assim, gafanhoto, me chama de gafanhoto. Eu estou treinando para nunca lutar com ninguém. Então a filosofia do Kung Fu, quem faz Kung Fu sabe disso. Eles estão treinando, eles sabem, eles têm golpe lá que mata a pessoa num golpe. Mas eles nunca vão usar isso para uma briga. Mas eles não entram em briga. Eu estou falando do cara consciente, tá? Não estou falando desses pit boy da rua, não. Eu estou falando de Kung Fu mesmo, aquele cara que entendeu a mensagem. E você pode ver que esses caras que fazem Kung Fu, eles são zen. É um cara que está retirado, ele nem mora na cidade. É aquele que está em harmonia com a natureza. Já ouviu esses caras? São pessoas do bem. Eles não são cristãos, mas são pessoas do bem. E eu não sou juiz. Deus é que conhece o coração deles, né? Então a Moxa é Neiva, né? Eita, fui buscar lá no Titanic. Neiva. A Moxa seria assim uma sequência para eu poder chegar num estado de purificação da minha alma. Então, a busca dos prazeres eu vou tirar. O que me traz dor, eu também vou tirar. O que me traz desespero, eu vou começar a tirar essas coisas da minha vida. Então, a Moxa não é um lugar a se chegar. A Moxa é um caminho. É igual felicidade. Eu vou casar para ser feliz. Você não vai ser feliz! Ixi, agora não vai casar mais. O casamento é um caminho de felicidade. É diferente. Você não vai chegar... eu não vejo a hora de ter 50 anos de casado, acho que vou ser feliz lá. Meu amigo, se você não for feliz no primeiro dia de casamento, não é lá que você vai ser. Irmãos, eu tenho 34 anos de casado, acho que eu tenho um pouquinho. O Luiz tem mais que eu. Mas 34 acho que é alguma coisa, né? Tive, professor. 50 anos. Teve? Não, então, mas amém, né? É a vida, né? Aquela coisa da vida. A gente não vive no mundo dele aqui, né? Do Schopenhauer, onde não tem pombo assado voando, né? Não. A gente vive em outro lugar. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, nós vamos tomar um café. E daqui a pouco, então, a gente volta para a segunda parte da nossa aula. Ok? Daqui a pouco a gente volta.